Pitiose em equino, relato de caso. Introdução. A pitiose é uma doença dermatológica crônica comumente observada na rotina de médicos veterinários na região de Mato Grosso. Também conhecida como ferida da moda, ferida brava, tumor dos pântanos, granuloma ficomicótico, hifomicose e suompiquencer. Esta é causada pelo oomiceto Pythium insidiosum. Objetivo. Este trabalho tem como objetivo descrever um relato de caso de pitiose equina e abordar os principais aspectos do diagnóstico e tratamento desta enfermidade. A pitiose é uma enfermidade de distribuição cosmopolita. As principais regiões do Brasil a ter ocorrência dessa afecção são os estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. A pitiose é encontrada em áreas pantanosas com temperatura média superior a 25 graus Celsius. A maioria dos casos ocorre no período chuvoso, entre novembro e março, assim como em outras épocas do ano e em regiões alagadiças. O agente etiológico responsável pela pitiose é o Pythium insidiosum, um micro-organismo classificado no reino Stramynophylla, filo Homycota, classe Homycetes, ordem Pythiales, família Pitiaceae, gênero Pythium. Das 127 classificadas, apenas essas têm a capacidade patogênica em animais e homem. De acordo com a taxonomia, a reprodução é assexuada. Os esporângios, quando amadurecem, podem germinar diretamente e dar uma hifa ou podem desenvolver uma vesícula, na qual os zoósporos móveis se formarão. Esses zoósporos usam seus flagelos para se moverem na água em busca de um hospedeiro. Uma vez localizado o local certo, a zoóspora é encestada e germina, formando um tubo de germinação que penetrará nos tecidos do hospedeiro para iniciar um novo ciclo. É uma doença ulcerativa e proliferativa de pele e tecido subcutâneo, a qual forma grandes massas necróticas de coloração branco-amarelada semelhantes a corais, denominadas internacionalmente de cancers. Os animais em contato com águas contaminadas podem se infectar com zoósporos. A porta de entrada consiste em tecido lesionado ou íntegro e sem predileção de raça, sexo ou idade. A lesão da pitiose é circunscrita cutânea, com bordas proeminentes, lesão granulomatosa ulcerativa e secreção serosanguinolenta. A formação de galerias com presença de cancers, que são nódulos necróticos branco-amarelados, é o diferencial da doença. Relato de caso. Foi atendido no Hospital Veterinário da Unic um equino macho da raça SRD adulto que ficou desaparecido na pastagem por um período médio de 120 dias. Quando o animal foi encontrado, este apresentava caquexia e ferida extensa na lateral do abdômen, com aspecto condizente à pitiose. Em decorrência à grande extensão da ferida, optou-se pelo desbridamento cirúrgico da lesão. Sendo assim, o animal foi sedado com xilazina, 10% na dose de 0,5 mg por quilo intravenosa, e posteriormente induzido com associação de ketamina, 2 mg por quilo, e midazolam, 0,1 mg por quilo intravenosa, e mantido sob anestesia total intravenosa contínua de éter-gliceril guaiacol, 50 mg por ml, ketamina, 1 mg por ml e xilazina, 0,5 mg por ml, em uma taxa de infusão de 1 a 1,5 ml por quilo-hora. Após a antisepsia, foi feito desbridamento da lesão com o uso de bisturi e foram removidos os cancers, com subsequente cauterização. Foi aplicado soro antitetânico intramuscular e 1,1 mg quilo de flunixin meglumine intramuscular. Apesar da indicação de administração oral de fluconazol 6 horas após a cirurgia, o paciente não conseguia se levantar ao término da cirurgia em decorrência da fraqueza muscular, ocasionada pelo quadro anêmico. Sendo assim, o animal foi mantido suspenso em talha pelo período de 24 horas, recebendo suporte alimentar e medicamentoso. Entretanto, não houve resposta à terapia instituída e, dessa forma, optou-se pela eutanásia do animal.
Em equinos estágios mais avançados da pitiose resultam em sinais clínicos bastante evidentes, com lesões ulcerativas granulomatosas características, formando massas com bordos irregulares com a presença de hifas recobertos por células necróticas, que formam massas branco-amareladas denominadas cânkers. As secreções também estão presentes e na grande maioria das lesões são caracterizadas como serossanguinolentas de odor pútrido. Se a lesão permitir fácil acesso, o animal pode se automutilar em busca de alívio do prurido. A evolução pode ser rápida, devido a mordeduras da ferida que causam um sangramento profuso e levam a emagrecimento progressivo, conforme relatado neste caso. Na figura A do histopatológico, observamos o tecido subcutâneo do abdômen que foi corado com hematoxicilina e eosina, apresentando extensa área de necrose e infiltrado inflamatório periférico de eosinófilos e macrófagos, e uma proliferação difusa acentuada de tecido conjuntivo fibroso. Na figura B, vemos uma amostra de tecido em coloração de prata. Nela é possível observar a presença de hifas alongadas e septadas de Pythium insidiosum. Os testes confirmatórios são imunohistoquímico, cultura de cânkers, dot blot modificado e ELISA. Um diagnóstico diferencial é a doença abronemose cutânea. O diagnóstico diferencial da pitiose é a abronemose cutânea. O tratamento da pitiose consiste na administração de antifúngicos, imunoterápicos e até mesmo a enxerese cirúrgica das massas. No entanto, seu sucesso é influenciado pelo tamanho da lesão, local e duração das lesões, assim como a idade e o estado nutricional do animal. Os fungos verdadeiros possuem quitina em sua parede, enquanto o Pythium contém celulose e aglucanos, e a membrana plasmática não contém esteroides. O tratamento cirúrgico associado à utilização de antifúngicos pode chegar a 92% dos animais com cicatrização total das feridas. Os medicamentos utilizados são a anfotericina B, 50 mg, e iodeto de potássio. É importante salientar que o uso de Pythium VAC só é responsivo com lesões iniciais de até 10 cm. Em lesões mais extensas, seu efeito é praticamente nulo. No caso relatado, o objetivo da terapia consistia no debridamento cirúrgico e uso adjuvante de fluconazol por 20 dias, assim como foi realizado em outro animal, como observado nessas fotos, com a lesão já regredida com 35 dias pós-cirurgia. Entre as terapias adotadas para o tratamento da pitiose, ao se optar pela eserese cirúrgica, fatores do quadro geral do paciente e a avaliação clínica apresentada no hemograma e bioquímico devem ser levados em consideração, uma vez que o processo anestésico eficiente é totalmente dependente de órgãos que executam a metabolização e excreção dos fármacos utilizados. O paciente só estará apto à cirurgia se este apresentar boas condições clínicas de forma que sua recuperação anestésica seja rápida e reversível. Essas foram as referências utilizadas.